Um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, trazendo as principais notícias, os principais assuntos e as informações que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Por aqui, nós vamos trazer também um verdadeiro desfile de informações com a movimentação do Departamento de Jornalismo da TV Mar, emissora genuinamente alagoana e que faz parte de um dos veículos da organização Arnon de Melo. Ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e também pelo nosso canal no YouTube, você acompanha o programa na íntegra. Acompanhe também as nossas redes sociais, você já sabe, já está por dentro de tudo que está acontecendo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, também aqui com a participação dos nossos repórteres, as notícias, as informações e as entrevistas de estúdio. Lembrando sempre que o TV Mar News tem um oferecimento de planos de saúde Apivida. Você já sabe, tem credibilidade, tem muitos anos dedicados também para poder cuidar da pessoa da forma como você realmente merece, com muita tranquilidade, com ótimos profissionais e com um trabalho de excelência destacado no Norte e Nordeste. Não esquece, hein? Pensou em plano de saúde, você já sabe, Apivida, saúde para valer. Vamos abrir o programa de hoje, como de costume. Nossa Forlane Santos, apresentadora aqui do TV Mar News, está nos dando mais uma vez a honra de comandar aqui o TV Mar News na manhã desta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Estamos já na metade, né, do mês de julho, como o tempo tem passado e passado rápido, na velocidade da luz. Vamos trazer então os destaques da Gazeta Digital com essa imagem forte, né? Olha só, Bolsonaro é levado para São Paulo com obstrução intestinal. Inclusive, as últimas informações dão conta de que a equipe médica está avaliando o caso do presidente da República para também realizar mais um procedimento cirúrgico. O presidente Jair Bolsonaro foi transferido de Brasília para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ontem à tarde, após médico diagnosticar nele uma obstrução intestinal. Segundo a avaliação, após exames clínicos, laboratoriais e de imagem, ele não deve passar por cirurgia, ficará em tratamento clínico conservador. Essa informação está na página A5 da Gazeta Digital. Ontem à noite, quando nós consultávamos essa situação, o que se comentava, né, era que a equipe médica estaria avaliando a possibilidade de uma nova cirurgia. Fato que a Gazeta Digital já traz hoje aqui, que ele não deve passar por cirurgia. Número de crianças mortas cresce 120% de jovens e de jovens infectados 143% em Maceió. Ou seja, crianças mortas pela Covid-19, tá? 120%, esse acréscimo, e de jovens infectados, 143%. Em janeiro de 2021, 5 crianças com até 9 anos morreram vítimas da Covid em Maceió. 6 meses depois, esse número mais que dobrou e subiu para 11 casos, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde. Outra faixa afetada com esse aumento foi de 10 aos 19 anos, de 3 vítimas para 7 no mesmo período. O número de casos confirmados também cresceu na faixa até os 19 anos na capital, um percentual de 143% de janeiro até julho. E subiu quase 2.500 casos para 6.100 registros, né, da doença nesse grupo, mostra o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Alagoas ultrapassa 224 mil casos confirmados da Covid. Após 3 meses, idoso baiano vence a Covid em Maceió. Vacinação faz cair para 57% de ocupação os leitos em Alagoas. Ônibus leva a imunização hoje ao Vale do Reginaldo. Prefeitura lança programa que ajuda alunos com dinheiro. Saneamento, novo marco é descumprido pela Casal. Exportações de soja de Alagoas despencam na pandemia. E uma última informação aqui na Gazeta Digital, ossada é encontrada e essa ossada é da Roberta Dias, é o que diz a perícia, né? Restos mortais da garota grávida, sumida há 9 anos em Penedo, vão ser finalmente sepultados. Sogra e amigo do namorado são acusados do homicídio. Inclusive, ontem a nossa produção já tinha acesso, né, a essa informação e nós, assim, é a questão da dignidade mesmo do procedimento, né? Mas esse caso da Roberta Dias é chocante. Tá certo, então. Vamos trazer nessa sequência aqui do programa, vamos trazer então informações. Tem uma matéria que nós vamos colocar agora, fala realmente retorno ao teatro, é isso, produção? Vamos lá, nossa querida Forlane Santos, Daniel ali atrás dando todo o suporte. Vamos trazer então essa matéria que mostra exatamente o retorno do teatro e nós vamos trazer o repórter Fernando Palmeira com mais informações.
Uma excelente notícia para o mundo artístico, cultural e para você, como eu, como todos nós, que somos plateia. Olha só, DITEAL, a Diretoria de Teatro de Alagoas, anunciando a retomada de todas as atividades, incluindo também teatro de arena. Sheila Maluf está aqui conosco, essa grande diretora, entusiasta como sempre. É ela quem faz o convite direto para todos nós. Sheilinha, que prazer revê-la. Que bom essa notícia que você nos dá, hein? O prazer é meu e é uma alegria muito grande a gente estar aqui falando da reabertura das atividades culturais, né? Então vamos ter espetáculos, vamos ter tudo. Ainda não temos agendamento de espetáculos, mas em breve, se Deus quiser, vão começar. Nós estamos seguindo todos os protocolos sanitários e é interessante que vocês que estão nos vendo agora venham com segurança, porque nós estamos com uma redução de público de 30%, acompanhando o decreto do governador, e também nós estamos fazendo aferição de temperatura, temos dispenser com álcool gel, então todo o protocolo sanitário está sendo seguido, distanciamento, nós fizemos marcação nas cadeiras também dos teatros de arena, o Teatro Deodoro, então vocês serão muito bem-vindos e dentro de uma modalidade de segurança, não se preocupem e serão... Estamos aqui, esperando vocês de braços abertos. Mesmo diante da pandemia, nós tivemos a oportunidade de estar aqui com a TV Mar mostrando exposições, ou seja, o DITEAL não parou o seu trabalho independentemente de qualquer coisa, mas essa retomada é importante. E o que é que a gente poderia esperar dessa reprogramação para a normalidade de tudo? A nossa expectativa sempre não foi de parar. Então, nós não paramos durante todo o tempo da pandemia, nós fizemos exposições com visitas virtuais. Vocês podem ver no nosso site, entrem no nosso site, diteal.al.gov.br, acho que mais depois vocês vão ver nas letrinhas aqui embaixo, e com essa reabertura, nós temos visitas agendadas para grupos de até 10 pessoas, vocês podem agendar grupos, ou escolas com tour virtual, porque as escolas sempre dão mais do que 10 pessoas, né? Então a gente não pode agendar presencial ainda, mas nós temos o nosso tour virtual com visitas agendadas e tem sido uma experiência muito boa. Nós conseguimos o mês passado nós conseguimos 1.500 visitas virtuais, porque nós registramos tudo, fica registrado em nosso relatório. Então, vocês agendem pelo site e eu tenho certeza que vão gostar muito. Atualmente nós estamos com a exposição da Ana Caú, que é a fauna. E aí vocês podem ver que está muito bonito aqui. Música, teatro e tantas atividades culturais como exposições, tudo isso se alarga cada vez mais nesse momento em que se renova as esperanças da reabertura. Voltando aos poucos. Estamos voltando aos poucos, voltando com cautela, que precisa, para a gente voltar e não regredir mais, né? Então, a gente conta também com o público, o uso obrigatório de máscara, a gente conta com a compreensão de vocês, porque nós vamos exigir isso do público também. Sheila, então, reforça esse convite, dizendo a todos que amam a arte, o teatro, a música, enfim, a literatura, todos nessa boa notícia da retomada das atividades da DITEAL, os teatros Deodoro, de Arena e também esse sagrado espaço cultural aqui. Pois é, então vocês todos estão convidados e convidadas, venham nos visitar, agendem se for o caso, se forem para grupos, né? E não fiquem com medo não, a gente está preparado e para receber vocês de uma forma segura e de braços abertos. Teatro é vida, a música também faz parte de todos nós, enfim, a literatura, a arte em geral. E esse espaço sagrado aqui, desde o espaço cultural do Teatro Deodoro, Teatro de Arena Sérgio Cardoso e o velho, tradicional Teatro Deodoro, de portas abertas a partir de agora, mesmo com as restrições, mas com todo esse amor e com toda essa vida que a arte nos proporciona. Você é o convidado especial. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Olha, de acordo com o Escritório de Assuntos Consulares do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos,
em 2020. Segundo números parciais do relatório fiscal americano, foram 1.899 permissões de residência permanente, de vistos efetivamente concedidos ou mudanças de status. O Green Card não é um sonho tão distante como se imagina. Existem categorias de vistos para profissionais que dão a oportunidade, sem a necessidade de uma oferta de emprego de uma empresa americana ou ainda precisar investir em solo internacional. São os vistos EB1, EB2 e NW, concedido a profissionais com boas experiências em suas áreas de conhecimento e que, além da habilitação e experiência comprovadas, possui também um histórico de contribuições e reconhecimentos no decorrer de sua carreira. Para falar mais sobre o assunto, nós temos o prazer de conversar direto de Miami conosco com o especialista em Direito Internacional, o advogado e consultor de negócios internacionais, Leonardo Leão. Leonardo, muito obrigado por participar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho dessa realidade, como anda esse cenário que acaba sendo muitas vezes um sonho praticamente impossível para muitos que não têm acesso a essa informação. Bom dia. Isso, bom dia a todos os telespectadores, a todos os ouvintes. Para mim é um prazer aqui estar falando com vocês também e esclarecer um pouquinho, levar um pouquinho de informação, porque é justamente o que você falou. Hoje as pessoas têm uma dificuldade de acesso a essa informação que justamente desmistifica um pouquinho essa questão do acesso à residência permanente aqui nos Estados Unidos, que é o famoso Green Card, né? E hoje o mercado de trabalho americano, com essa retomada pós-pandemia, se mostra muito receptível aos profissionais qualificados brasileiros. Então, é importante que hoje a gente converse em relação a isso, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm esse sonho dentro de si, né, de prosseguir a sua carreira aqui nos Estados Unidos, e não sabem que existe um caminho, sim, e pode estar mais perto do que eles imaginam. Agora, Leonardo, a grande pergunta é: qual é o caminho que precisa ser percorrido até atingir todas essas permissões para poder, pelo menos, se estabelecer em solo americano? Hoje a gente sempre fala, né, que existe um binômio aí. São dois principais fatores que fazem essa pessoa se tornar apta a ser recebida aqui pelas autoridades imigratórias e conseguir todas as permissões de trabalho, permissões de residência. Tá? Hoje o profissional, para que ele tenha essa chance, ele precisa se mostrar com uma carreira sólida no Brasil, tá? E não necessariamente depende de alto nível de escolaridade. A pessoa, logicamente, pode ter um bacharelado, um mestrado, um doutorado, mas também, se ela tiver nível técnico, ou a gente tem muitos empreendedores também, que, como a gente brinca, fizeram a escola da vida, né? Não tem uma formação acadêmica, mas tem sucesso demonstrado aí nos seus empreendimentos, na sua carreira. Eles conseguem, sim, se apresentar como profissionais interessantes para o país, e eles precisam demonstrar também que vem cumprir alguma lacuna aqui da sociedade americana. Eles têm uma profissão que esteja em falta aqui nos Estados Unidos, e hoje, com essa retomada econômica pós-pandemia aqui nos Estados Unidos, quase todas as profissões estão com alta demanda de trabalhadores, todos os locais aqui contratando pessoas, e também ela pode se apresentar como um empreendedor que vem trazer um serviço ou um produto que esteja em falta aqui nos Estados Unidos. Com isso, ela consegue sim a aprovação da residência permanente dela aqui nos Estados Unidos, até mesmo sem uma oferta de emprego, baseada numa atuação autônoma dela aqui em solo americano. Era essa pergunta que já estava preparando para poder fazer e vou encaixar agora, Leonardo. A respeito dessas situações em termos de dificuldade, acaba sendo mais fácil quando um brasileiro tenta, por exemplo, seguir carreira nos Estados Unidos em uma empresa, ou quando ele pretende colocar algum tipo de serviço que ainda não está sendo utilizado e que acaba sendo também de interesse, avaliado de forma como essencial para os americanos? Qual a modalidade mais fácil dessas duas questões? Tudo vai depender do perfil dele, do perfil profissional dele, do histórico profissional dele no Brasil. As pessoas costumam me perguntar: Leonardo, qual é o visto mais fácil? Não existe visto mais fácil, eu sempre falo que existe visto mais adequado. Então, eu sempre oriento que a pessoa que tem esse sonho dentro de si, o primeiro passo, a gente fala que é o primeiro tijolinho aí do castelo dela, o primeiro passo é ela se consultar com um especialista, com um advogado de imigração, para que ele analise de forma bem detalhada o perfil profissional dela, pessoal, e defina o encaminhamento imigratório de acordo com o perfil dela. Então,
respondendo a pergunta que você me fez, se a pessoa ela tem um histórico de atuação corporativa, de cargos dentro de empresas, é natural que ela se proponha a trabalhar dentro de uma empresa aqui. Agora, se ela tem uma atuação autônoma no Brasil, uma atuação como um prestador de serviço ou como um empreendedor, né, dono de empresa, ele pode sim vir aqui para os Estados Unidos, mesmo sem uma oferta de emprego, para abrir a sua empresa, trabalhar de forma autônoma também. Agora, Leonardo, naturalmente, você como brasileiro e por orientar também muita gente, né, com seu conhecimento aprofundado jurídico, não só nas leis do Brasil, mas também nas leis americanas, eu gostaria que você falasse desses receios que muitos brasileiros têm para não cair também em golpes, em situações que muitas vezes são consideradas e colocadas como vantajosas, em que se coloca quantia para poder facilitar um acesso migratório dentro de um processo como esse, para que essa pessoa fique atenta para não cair nessa armadilha, nesse golpe que acaba muitas vezes frustrando as pessoas aqui no Brasil. O conselho que a gente dá é o conselho que a gente dá para diversas situações na vida, né? A pessoa tem que desconfiar de facilidades demais, desconfiar de pessoas que pedem um depósito antecipado antes mesmo de mostrar qual é o serviço que ele tem. E eu sempre falo, cheque sempre as referências do profissional que você está contratando. Hoje a gente tem uma exposição muito grande nas redes sociais e tudo. Vá lá no website da empresa que está te oferecendo um serviço, vá nas redes sociais, pesquise a reputação desse profissional, veja os casos de sucesso dele e busque mais informações com pessoas que já utilizaram o serviço dele. Isso vai te ajudar muito a se livrar da mão desses aproveitadores, dessas pessoas que se colocam como especialistas, mas na verdade são curiosos. Agora, a respeito desse cenário que nós estamos tentando superar ainda, que é o cenário da pandemia, Leonardo, o que é que mudou em termos de exigências para que um brasileiro possa adquirir esse acesso ao Green Card, diante dessas mudanças também comportamentais que nós estamos ainda tentando nos adaptar? Hoje eu tenho falado muito para as pessoas que me procuram que o timing, né, o momento, ele é muito positivo para a vinda de brasileiros para cá. Primeiro, pela situação que o nosso país ainda vive, né, que o Brasil vive de muitas restrições atreladas à pandemia, e o momento que os Estados Unidos vive. Hoje já se vive realmente uma situação pós-pandemia aqui nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, todas as empresas contratando, e a gente vê claros sinais de um superaquecimento, de uma retomada da economia americana. Isso, inevitavelmente, vai gerar uma demanda muito grande por trabalhadores e, historicamente, o mercado de trabalho americano, doméstico, não atende à geração de vagas no momento de superaquecimento da economia. E isso abre uma janela muito interessante para a necessidade de contratação de mão de obra estrangeira. Então, nesse momento de pós-pandemia, eu vejo como muito positivo o cenário para a vinda de mão de obra estrangeira, inclusive de brasileiros qualificados aqui, para completar essas lacunas que o mercado de trabalho americano vai oferecer. Agora, Leonardo, vamos supor que eu me encaixe, né, no perfil, né, de uma pessoa que pode exatamente ter um espaço para poder estabelecer residência e adquirir o Green Card. Qual o primeiro passo, sabendo que eu já me encaixo nesse perfil, para conseguir, na verdade, o Green Card? Primeiro passo é o que eu já tinha falado anteriormente. Primeiro passo é você se consultar, você fazer uma consulta, uma consultoria com um especialista para que ele analise em todos os detalhes o seu perfil. Às vezes a pessoa ela não se acha elegível, ou ela se acha elegível e não é, ou ela não se acha não elegível e é. Então, o ideal é que você se consulte com um profissional que tenha experiência nessa questão imigratória, tem experiência em relação às demandas do mercado americano, e ele pode, inclusive, abrir a sua cabeça. Às vezes você pensa no encaminhamento A e ele te leva para o encaminhamento B, que vai te dar uma possibilidade muito maior. Então, respondendo sua pergunta, o primeiro passo é agendar uma consultoria com um profissional especializado para que, no mínimo, na pior das hipóteses, se a pessoa ainda não tiver todos os requisitos, ele defina um plano de ações para essa pessoa vir a se tornar elegível e poder efetivar o sonho dela. Agora, esses níveis, né, para poder explicar para o nosso telespectador, é B1, é B2, explica para o nosso telespectador, ainda tem muitos com dúvidas, inclusive mandando mensagens para a gente, quais são os tipos de profissionais que se enquadram exatamente nessas categorias, Leonardo?
Esses pedidos de residência, que tem essa sigla EB, né? Eles são pedidos de residência baseados em emprego, em qualificações profissionais. Existem algumas formas de você obter o Green Card, que é a residência permanente nos Estados Unidos, e dentre elas vínculos familiares, pedido de asilo humanitário, mas especificamente falando da categoria EB, é a categoria Employment Based, né? Uma categoria de pedido de residência baseado em emprego. Então, o EB1, por exemplo, falando aqui rapidamente, de forma bem resumida, o EB1 ele é voltado para aqueles profissionais com habilidade extraordinária no que fazem. Então, a gente fala que são os 10% melhores no mundo no que fazem. Então, esse visto é muito aplicado para ganhadores de prêmio Nobel, Grammy, Oscar, jogadores de futebol, por exemplo, que já defenderam as seleções dos seus países, artistas que fizeram shows pelo mundo, executivos de multinacionais. Esse é o EB1, tá? Já o EB2, você não precisa ter esse nível tão alto de expertise. Você pode ser um profissional com um bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência na sua área, ou até mesmo um profissional que não tenha o nível acadêmico universitário. Você pode ser um profissional da área técnica, você pode, inclusive, não ter formação acadêmica nenhuma, desde que você demonstre que tem uma projeção acima da média na sua carreira no Brasil. E também, em conjunto com isso, você apresente um plano de atuação profissional, que normalmente uma consultoria especializada vai te ajudar nesse plano, e você consegue, sim, apresentando essas situações, a residência permanente nos Estados Unidos, muitas das vezes, como a gente já ressaltou, sem a necessidade até de uma oferta de emprego de uma empresa americana. Existe período para renovação, por exemplo, para cada um desses prazos, Leonardo? Normalmente, esses pedidos eles têm o mesmo benefício, que é o Green Card, que vai ser concedido por 10 anos. Tá? Então, você vai receber o privilégio de ser um residente permanente em solo americano por 10 anos e, a partir do 5º ano, surge também a possibilidade de você já requerer o passaporte americano, a cidadania americana, depois de 5 anos como um residente permanente aqui nos Estados Unidos. Leonardo, vou te deixar à vontade, quero te agradecer pela participação aqui no TV Mar News com grandes esclarecimentos, né, para o nosso público. Tem muita gente que de fato sonha em seguir carreira, em se estabelecer em solo americano pelo desenvolvimento, pela ideia mesmo financeira para dar uma melhor situação para seus familiares aqui em Alagoas. E deixo a você à vontade para as suas considerações. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A nossa missão justamente é essa, de desmistificar assuntos relacionados à internacionalização de carreiras. Muita gente tem esse sonho dentro de si e não realiza por muitas lendas que foram criadas aí de dificuldades que, se você buscar a assessoria correta, elas não existem. Então, o conselho e a minha despedida aqui é, se você tem esse sonho de prosseguir na sua carreira internacional, e hoje o mundo se mostra muito receptível a isso, né? A gente está vivendo um cenário de superação dessa pandemia e o mercado internacional ele se mostra como uma solução muito viável para as pessoas que estão em dificuldade de prosseguir em sua carreira no Brasil. O ideal é que você procure uma consultoria especializada, converse, porque hoje existem muitos caminhos e se você seguir o caminho adequado, ele pode ser perfeitamente realizável, tá bom? Muito obrigado a todos e um excelente dia a todo mundo. Obrigado e ótimo dia para você também, Leonardo. Ele que fala conosco, né, através do Recurso Tecnológico de Miami, trazendo informações sobre o Green Card, né, para quem tem um sonho realmente de estabelecer a sua carreira profissional em solo americano, dando pelo menos uma grande possibilidade financeira e também de estrutura em realização profissional. Bom, nós vamos agora, depois da participação do consultor de negócios internacionais, Leonardo Leão, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitas outras informações. Continue conosco, voltamos já.